Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E vamos a mais um vídeo. Este mês aqui de junho eu postei um vídeo a cada 2 dias. Mês que vem eu vou ver se posto mais uns vídeos a mais. Então vamos lá então. Qual a diferença entre jejum e consagração? Alguém me perguntou isso há tempos atrás. E eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto, pois eu ainda não tinha. Eu vou falar sobre o jejum, que é algo com base bíblica no Novo Testamento, e sobre a consagração da forma que é ensinada em muitas igrejas e da forma que a Bíblia ensina. Jejuar. Vamos começar pelo jejum. Jejuar é se abster de alimentos por um determinado tempo para fortalecimento espiritual, com finalidades espirituais. É um período de sacrifício da carne. A pessoa deverá se abster de coisas que a carne deseja, como a alimentação e também a relação íntima entre o casal, que apesar de não ser pecado entre casados, mas é algo que sustenta a carne, é algo da carne. 1 Coríntios 7, verso 5, Paulo disse para se abster da relação durante o período da consagração e depois se ajuntar novamente para que o outro não fique exposto às tentações. Deverá aplicar o período do jejum apenas em orações, louvores, ler a Bíblia, e se ligar apenas nas coisas espirituais. É um período de desligamento da carne, de todas as coisas deste mundo. Consagração é se dedicar a Deus, é dedicar alguém ou algo para Deus. Por exemplo, os elementos da Santa Ceia foi consagrado a Deus. Uma pessoa foi consagrada a pastor ou a qualquer outro cargo ministerial, é uma pessoa consagrada, aquele cargo específico. No Velho Testamento cita vários exemplos de coisas e pessoas consagradas a Deus. Coisas consagradas a Deus eram coisas que seriam dedicadas inteiramente à sua obra, inteiramente a Deus, como vestes sacerdotais, utensílios, dinheiros, etc., pessoas também. Consagrar é se dedicar a Deus, é se separar para fazer algo para Ele, ser separado para Ele, para trabalhar para Deus. Tanto o jejum como a consagração, a pessoa deve estar em comunhão com Deus, pois são práticas de proveito espiritual. A pessoa em pecado não vai ter nenhum valor espiritual. Coisas de proveito espiritual, a pessoa deve ter comunhão com Deus. Consagração da forma que ensinam nas igrejas, é isso aí mesmo. É isso que eu falei aqui. Tirar um tempo para fazer algo para Deus. Um período, a pessoa oferece a Deus um período que vai fazer algo específico para Ele. Agora, a consagração, conforme a Bíblia ensina, vai muito mais além. Todo crente deve consagrar sua vida a Deus. Se consagrar a Deus, em primeiro lugar, a pessoa deve abandonar seus pecados. É muito mais do que uma consagração que a igreja convocou os membros para fazerem, e a pessoa faz o que os outros fazem para seguir a multidão, para seguir os demais, para contar que fez, ou por medo de ficar constrangida quando perguntarem se fez e dizer que não. Eu já vi igreja convocando o povo para jejuar. Não é errado não, claro que não. Então muitos até acabam fazendo também
por vergonha depois se descobrirem que não fez, ou se perguntar quem fez e ela falar que não, ela vai ficar meio constrangido. Então não é assim que funciona. É algo voluntário, com o coração voltado a Deus e obediência e propósito. Reis e profetas eram consagrados a Deus para exercer suas funções no Velho Testamento. O profeta Samuel, por exemplo, foi consagrado desde o seu nascimento. Ele exerceu seu ministério a vida toda, com obediência a Deus. Hoje a pessoa se consagra a Deus para exercer seu ministério, o qual foi chamado para servir a Deus e divulgar o Evangelho. Ainda que não seja pastor ou tenha algum cargo ministerial, a pessoa pode ser considerada consagrada se tiver comunhão com Deus. Pois diante de Deus todos têm o dever de fazer a sua obra, ainda que não tenha cargo ministerial. Ninguém pode se apresentar a Deus de mãos vazias. Todos devem produzir frutos, uns 100, outros 60, outros 30, mas todos produzem frutos. Mateus 12, verso 23. O crente foi chamado para produzir frutos, para dar frutos. Uma pessoa consagrada tem que se oferecer a Deus, tem que ter objetivos e o que apresentar a Deus. É muito mais do que distribuir panfleto num dia de sábado, no grupo de pessoas da igreja, o qual foi convidado ou convocado. Não que não seja correto, claro que é correto, mas é apenas um exemplo. A gente sempre vê, eu vejo aqui no bairro que eu moro, nos dias de sábado, tem grupos religiosos que vão distribuir panfleto na rua. É correto, mas tem que ser voluntário de coração e não porque convidaram e ficaram com vergonha de não ir. Tem que se apresentar a Deus de mão cheia, com propósito e comunhão com Ele. Consagração também significa santidade. Santificação é separação. Separado do mundo e para fazer a vontade de Deus. É algo muito mais profundo. É muito mais do que você talvez já tenha ouvido por aí. Por exemplo, um anúncio de um culto. O homem consagrado a Deus vai pregar aqui no congresso nesse final de semana. Mas o tal pregador prega por cachê e fala o que o povo quer ouvir, para que seja convidado para pregar em outra ocasião. Quem prega por dinheiro fala o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Então o homem consagrado fala o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. É bem assim. Então esse homem não é consagrado. Ele é um espertalhão. Mais um exemplo, a cantora com seu CD consagrado, ou a cantora consagrada. Ela vai cantar aqui no congresso neste final de semana. Mas a cantora canta para vender CD. Isso não é consagração. Isso é segunda intenção. E nas igrejas de hoje, isso tem de sobra. Se é em todas as igrejas, eu não sei. Mas muitas igrejas grandes, de nome, fazem isso. É bem assim que funciona mesmo. Convidam pessoas que vão ganhar cachê, pessoas mal intencionadas, que falam o que o povo quer ouvir, e não o que precisam. A Bíblia no Novo Testamento nunca citou Pedro, Paulo e João levantando cedo e oferecendo meio-dia para fazer algo para Deus. Mesmo alguns tendo seu trabalho para se sustentar, Paulo fazia tendas em algumas ocasiões, mas ia todos os dias no templo. Eram homens consagrados a Deus 24 horas por dia, com temor e obediência. Não pode ser algo por costume ou porque o pastor pediu, ou algo para seguir a multidão para mostrar que está fazendo. Não é errado. Pelo contrário,
Tudo que é feito para Deus é correto, é aceito por Ele, mas deve haver propósito, comunhão com Deus, ser algo espontâneo e não forçado ou porque os outros fazem. É assim que funciona. São coisas que muitas igrejas hoje não falam mais, não têm coragem de falar mais, para não espantar o público. Mas é por aí mesmo. Então, obrigado a todos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Entre no canal e conheça os vídeos que eu posto, pelo menos 3 por semana. Clique em gostei para ajudar a divulgar, que isso é importante, para que me motive a continuar postando mais vídeos. E até o próximo.